pessoal, tudo bem? Professor José Humberto aqui de volta com vocês. Lembrando, os artigos que eu citar aqui para vocês, anote, ok? Depois do bloco, faça a leitura desses artigos. Nós vamos falar de duas coisas importantes. Nós vamos começar com estabelecimento empresarial. Estamos no Código Civil, ok? Estamos lá no Código Civil. E os artigos do 1142 até o artigo 1149. Então, 1142 ao 1149 do Código Civil. Bem, poucos artigos, não é isso? Super fácil. Nós vamos ser bem pontuais no que realmente tem peso e relevância para estabelecimento. O que nós vamos fazer? Um passo a passo. Ponto 1, 2, 3, 4 e 5. E aí você já anote esses artigos. O primeiro deles é o conceito de estabelecimento. Está no artigo 1142. E vejam só, estabelecimento é o complexo de bens do empresário. São os bens do empresário. Aqui eu não estou dizendo CNPJ, tá? Mas sim os bens corpóreos e incorpóreos. Olha um exemplo aqui de bem incorpóreo. A marca, a patente, são considerados bens móveis, incorpóreos. Mas também o aviamento, que é o potencial de lucro do negócio. Então, nós temos tanto bens corpóreos quanto bens incorpóreos, ok? São esses bens que, então, conceituam o estabelecimento empresarial. O que a doutrina entende? Que isso é uma universalidade de bens. Universalidade de fato. É a doutrina majoritária. Tem doutrina que entende como universalidade de direito? Sim, mas a doutrina majoritária é universalidade de fato. Então, primeiro ponto aqui, conceito, complexo de bens, universalidade de fato. Ok. Esses bens do empresário, eles podem ser negociados, podem ser arrendados, podem ser vendidos, alienados. Então, nós temos, neste caso, a transferência do estabelecimento. Você já deve ter visto aí, no comércio geral da sua cidade, a placa, né, ou faixa, passa-se o ponto. É isso mesmo. Pega aquele ponto comercial, passa ele do jeito que está para o adquirente, para o interessado. E neste caso, nós temos duas figuras. Quem vende, que é o alienante, e quem compra, que é o adquirente. Nós vamos ficar presos nessa figura. Então, dá um passo para trás aqui, a venda do estabelecimento, passar o estabelecimento adiante, se chama trespasse. Então, trespassar, passar o estabelecimento. O alienante passa para o adquirente. Ele vende e o outro compra. Simples assim. Trespasse é a venda do estabelecimento. Pontos importantes aqui, pontos importantes, ok? Então vejam só, ponto 1 é o conceito, ponto 2 é que a venda se chama trespasse, e o terceiro ponto, como nós temos essas figuras de alienante, quem vende, e adquirente, quem compra, nós temos uma regra de concorrência, ponto 3 aqui, artigo 1147, e essa regra de concorrência, ela prevê que não poderá o alienante fazer concorrência com o adquirente nos 5 anos após a realização do trespasse, a não ser que tenha uma autorização expressa. Isso esteja expressamente em algum documento. Então, concorrência vedada, prazo de 5 anos, salvo autorização expressa. Outro ponto relevante. Como nós temos aqui alienante e adquirente, o adquirente, quem compra, ele assume o passivo que nós chamamos de contabilizado. Ele assume o passivo contabilizado. É aquele passivo documentado. Então, passivo documentado será assumido pelo adquirente. Então, ele não assume passivo oculto, ok? Mas passivo contabilizado. E quem vende, que é o alienante, ele ficará solidariamente responsável pelo prazo de 1 ano, pelas obrigações. Então, veja só, sai o alienante, ele vendeu o estabelecimento.
ele ficará por 1 ano ainda solidariamente responsável com o estabelecimento e com o adquirente. E esse prazo de 1 ano, pelas dívidas vencidas, que já estão vencidas, se conta da data da publicação do trespasse. Das dívidas que ainda vencerão, as vincendas, espera vencer e conta 1 ano do vencimento. Isso está no artigo 1146 do Código Civil. Então veja, falamos da concorrência e falamos da responsabilidade do adquirente e do alienante quanto às dívidas existentes. E aí você está me perguntando assim, professor, mas como é que fica a posição dos credores nesse trespasse, nessa venda do estabelecimento empresarial? Pois bem, é o nosso quarto ponto. Artigo 1145. Em regra, não há necessidade para que ocorra o trespasse do consentimento dos credores. Isso mesmo. É algo baseado na autonomia privada, né? Alienante quer vender, adquirente quer comprar, então não precisa da anuência da autorização dos credores. Em regra, não precisa, salvo se o alienante estiver insolvente. E aí, se ele estiver insolvente, então precisa notificar os credores, que terão prazo de até 30 dias para responder a essa notificação de forma tácita ou expressa, se discordam ou não dessa alienação. Então, assim, dica do professor. Você vai pegar para estabelecimento empresarial do 1142 ao 1149. São poucos artigos. Os mais importantes, 1142, 1145, 6 e 7. São os 3 principais artigos, os que nós trabalhamos aqui. Lembrando que é algo muito comum, acontece bastante, há em algumas situações uma sucessão de responsabilidades tributárias, ok? E até trabalhistas nessas negociações, nessas vendas de estabelecimento. Então a dica importante aqui, não deixe de ler o artigo 133 do Código Tributário Nacional, que aplica diretamente para a alienação de estabelecimento e o efeito tributário para quem compra e para quem vende nesses casos, tá certo? Como é matéria tributária, não é aqui do professor José Humberto, mas eu sempre faço essa ponte. Então você vai pegar o 1142 até o 1149 do Código Civil, mas vai agregar neles aí, do Código Tributário Nacional, o artigo 133.